Deus e aprender da sua palavra, entrarmos em comunhão juntos, não é mesmo? Nesse momento nós vamos mais uma vez entoar o nosso hino, mesmo com o microfone fechado, mas vamos cantar aí juntos o nosso hino oficial, Primeiro Deus. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, meus amados. Chegou o nosso momento de interceder uns pelos outros, de orar uns pelos outros, né? Por toda a nossa igreja. Eu gostaria de lembrar os pedidos que nós temos ali no nosso link de pedidos de oração, né? Chegou 2 novos pedidos, eu vou citar todos, né? Para lembrar, espero que você esteja aí tomando nota de todos os pedidos que estão sendo feitos. Nós temos o pedido da nossa irmã Carol, pelo seu marido, que se encontra afastado. Nós temos alguns pedidos de pessoas que estão afastadas, né? Exemplo da Carol, pelo seu marido, e da irmã Rosinha, pelo seu filho Mateus.
Nós temos o pedido pela Andreina, o pedido da irmã Socorro pela sua própria família, o Marcos, que pede pela liderança da igreja. Nós temos a filha da irmã Vilcimar, que está com câncer, a irmã Neliane, que pede pela sua irmã Neudiane, pela sua vida e pelo estudo bíblico que ela está recebendo, a Jacilene, que pede pelos sobrinhos Kaique, Eric e Daniel, a irmã Eliane, que pede pela Pamela, Leonardo, Vinícius, Noah e Rebeca, né? Ela até editou o pedido, acrescentou o nome da Rebeca que não tinha antes. A Tacileide, que pede pela sua mãe, seu filho Robson, também que está afastado da igreja. E a Lurdeni, que pediu aqui pela Silvana, Sueline, Karina, Lely, Benjamin, Rafael. A Lurdeni também editou o pedido dela, né? Acrescentou aqui a Karina, Lely, Benjamin e Rafael. O Alexandro, que pede pelos seus familiares. Alexandro, espero que tenha já ter dado tudo certo lá com a questão do emprego, os documentos que foram entregues. João Wolff pede oração pela sua família e também pelos seus amigos de Djalma, Neto, Joseli e Conceição. A Simone, que pede pela sua tia Maria Graça, questão de depressão. A Kelly, que pede oração pela sua avó, especialmente aí a questão da saúde, né, da sua avó. Irmã Maria José, pelo Bruno, Braulio, Diogo, Meirelle e José de Jesus. A irmã Ney, que pede oração pelo Danilo, o Miller, Kenny, Luiz André e o Manelzinho, né? Libertação do álcool e aceitação também dos estudos bíblicos. A Márcia Cristina pede oração pela Silvia Mendes, Danise Maria e Samuel Adrian. A cura de enfermidades e conversão e emprego. A irmã Iracema, que pede oração pelo Ronaldo, questão de câncer. A Sônia, que pede oração pela sua filha Amanda. E nós temos outros dois pedidos, que é do Thaleson Cavalcante, acho que é o Thaleson ali, o vizinho da irmã Marta, né? Ele pede oração pela sua família. E os motivos é que ele dá equilíbrio, união e amor. E, por último, a irmã Ieda Santos, que também pede oração pela sua família, para que toda a sua família seja salva. Ok? Então, muito bem. São os pedidos que nós temos aqui no link que foi feito e as pessoas cadastraram aqui os seus pedidos. Eu gostaria, então, nesse momento de democratizar, dando oportunidade a pelo menos 2 pessoas que estão aqui e não conseguiram fazer o seu pedido. Veja só, então aqui no... Só um minuto, irmã Iraci. A Elistelma pede oração pela sua mãe, que não está muito bem, e pela sua família, né? Vamos lembrar aí. Espero que tenham pessoas que estão anotando esses pedidos, que é importante. Então, Elistelma pede oração pela sua mãe. E a Rosete Silva, ela pede oração pela Igreja do Retiro Natal, pela construção da igreja. Muito bem, né? Uma Rosete aqui. Uma Rosete do Retiro Natal? Acho que com certeza, né? Pedido feito aqui pela irmã. Ela é. Certo. Seja bem-vinda, irmã. Vamos estar assim orando agora pela Igreja do Retiro Natal. Irmã Iraci. Eu quero pedir oração pelo meu irmão Tobias, que eu sempre peço, pela minha família. O meu irmão vai fazer um exame no dia 5, agora. E eu peço que ore para que dê tudo certo para ele começar o tratamento dele, que ainda não foi possível lá no Sara. Só depois desse exame é que ele vai fazer agora, vai ver se tá tudo bem para ele começar a fazer o tratamento dele. Eu peço oração por ele, que é dia 5 que ele vai. Ok. Irmão Tobias, irmão da irmã Iraci. Adelino aqui também continua pedindo oração pela sua saúde.
Mas alguém quer abrir o microfone e fazer um pedido especial? Posso dar mais uma oportunidade. Alguém desejoso? Não havendo, então vamos orar, queridos, nesse momento. Os pedidos estão aqui, né, para todos. O Alexandre colocou aqui no chat, né, oração pelos acho que é aventureiros Guilhermina, se eu não me engano, né, e pela sua família. Muito bem, vamos fechar os nossos olhos. Nesse momento, vamos interceder a Deus. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, pela tua paciência conosco, pelo teu amor e cuidado. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, sétima oportunidade, em que estamos juntos aqui para estudar a tua palavra. Estamos, meu Deus, como um vaso nas mãos do oleiro, para ser moldados, transformados, para sermos úteis, tá, na tua causa, na tua obra. Aqui nós temos alguns pedidos, meu Deus. Alguns pedidos são por pessoas que estão afastadas, como o marido da Carol, como o Mateus, filho da Rosinha, como o Danilo, filho da irmã Ney. Aqui temos alguns pedidos por pessoas que estão estudando a Bíblia, como o irmão da Neliane, como a Amanda, como a Sueline e outros, na qual o Ordeni está dando o estudo bíblico. Aqui, meu Deus, nós temos alguns pedidos por questões de saúde, como a avó da Kelly. Meu Deus, são tantos, eu nem consigo recordar todos. Como a Adelino, que acabou de pedir pela sua própria saúde. Como a mãe dele, Estelma, que ela também colocou nesse momento. E tantos outros, Senhor, que passam também por essa questão de saúde, estão com câncer, como Ronaldo, salvo engano, o nome que a Iracema pediu, Senhor. E também, praticamente, várias pessoas colocaram um pedido por saúde, por melhoras, por curas de doenças, meu Deus, ali como a irmã Márcia, coloca ali a sua família. Questões financeiras também, meu Deus. São muitos pedidos, meu Deus. E nós acrescentamos, nós colocamos todos eles, ó Pai, diante de Ti, nos Teus pés. Nós estamos, durante esses 7 dias, clamando ao Senhor por esse socorro, por essa libertação, por essa cura, por essa transformação através do Espírito Santo, porque reconhecemos profundamente que é de Ti, meu Deus, que vem o socorro bem presente, que vem, meu Deus, o atender das nossas necessidades. O Senhor é quem detém todo o poder no céu e na terra. Por isso a Ti clamamos, por isso derramamos a nossa vida mais uma vez diante de Ti, pedindo, meu Deus, que nos ajude. Pegue em nossa mão e nos guie, ó Pai, passo a passo, nesses últimos dias do grande conflito. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Teu exemplo, olhar para a Tua vida limpa, impoluta, para que nós possamos, Senhor, seguir vencendo como o Senhor venceu. Perdoa, mais uma vez eu te peço, os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a não errar mais, mas possamos viver, Senhor, de tal maneira a ter Jesus em nós, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Obrigado por tudo, meu Deus. Que o Espírito mais uma vez fale através do pastor Paulo, o ministro que escolheu viver o Evangelho e também, meu Deus, ensinar com prazer e paixão a Tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-lo, bem como sua família. Sabemos que não é fácil também para ele receber os problemas na igreja como recebe dia após dia.
Por isso eu tenho certeza que todos juntos concordam que devemos orar mais por ele e pela sua família. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde todos os dias e que ele seja ainda um instrumento para nos abençoar também. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, obrigado aí pela presença de todos. Nesse momento nós vamos dar a oportunidade ao pastor Paulo. Pastor Paulo, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Deus abençoe cada servo e serva dele que acordou cedinho, para ouvir a palavra de Deus. Estamos hoje, graças a Deus, mais da metade aí, do tempo da programação. Nós estamos hoje no 7º dia, dos 10 dias de oração, vencendo. Graças a Deus, o nosso eu de querer ficar dormindo, nada, não que seja pecado ficar dormindo, mas decidimos priorizar, esse encontro maravilhoso com Deus. Hoje nós temos um tema muito importante também, o tema que diz vencendo como ele venceu. Estamos estudando sempre um texto bíblico, vários textos do Espírito de Profecia, e são os textos inspirados da Senhora White para o tempo do fim, o tempo que estamos vivendo. O texto inspirado hoje da Palavra de Deus está em Efésios 5, 14, versículo 14 até o 16. Claro que tem um trechinho cortado aqui, certo? Porque isso que eles deixaram aqui é o que é o essencial para nós hoje. Diz assim: desperte, você que está dormindo. Claro que esse despertar aqui ele é espiritual, não é o literal, Desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Aqui há uma grande advertência, uma solene advertência, uma profunda advertência amorosa do apóstolo Paulo para com os cristãos da igreja de Éfeso, Uma igreja privilegiada, fundada por ele, passou muito tempo lá, instruindo bem a liderança, para que na ausência dele pudesse, assim instruir melhor as ovelhas do Senhor que iam aceitando o Senhor Jesus Cristo. É claro que esse despertar aqui não é literal, é simbólico para um despertamento da vida espiritual dos crentes, porque ele diz assim: levante-se dentre os mortos. Ninguém se levanta dentre os mortos só com a pílula, a gente sabe, Então é uma forma simbólica de dizer, gente, você que está morto espiritualmente, é hora de despertar, é hora de se levantar, e é Cristo que vai fazer essa obra, Cristo o iluminará, ou seja, é Cristo que vai te fazer entender a vontade dele, que é se despertar, que é se levantar, E ele ainda diz, mas tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Já citei aqui o livro de Apocalipse, lá no capítulo 12, se eu não me engano, no verso 10. O apóstolo João, ele diz assim, Vou até ler aqui para não perder as palavras exatas. Não é versículo 10, não, mas é o 11. Eles, pois, o venceram. Venceram aqui em Satanás, Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte do amar a própria vida. Tenham cuidado, vocês, com a maneira como vivem. A maneira que nós vivemos, ela é uma evidência se a gente está vencendo ou perdendo a batalha do grande conflito. Aproveitando bem o tempo. O tempo que estamos vivendo é um tempo maravilhoso.
Nós só temos o tempo de nossa vida para, né, cuidarmos como nós estamos vivendo. Paulo diz, por quê? Que temos que despertar, levantar, ter cuidado com a maneira que vivemos, porque os dias que estamos vivendo são maus. Né? É evidente que as Escrituras, e pela constatação de nossos próprios olhos, a gente sabe que o tempo que nós estamos vivendo é difícil. Jesus disse que o tempo do fim seria equivalente aos dias de Noé e aos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. Está bem claro em Lucas, né? O Evangelho de São Lucas. Portanto, meus queridos, aqui há uma grande advertência. Hoje é o dia da oportunidade para a gente entregar nosso coração ao Senhor Jesus Cristo e viver segundo os seus mandamentos, estatutos, juízos, né? Para que o Espírito ele seja ele reine soberano em nosso coração, a expressão que eu estava buscando na minha mente. A mensagem de hoje começa com o testemunho da vida de um cristão, né, chamado Filéas. Filéas foi martirizado, executado no ano 306 depois de Cristo, ou seja, no século IV, né, lá em Alexandria, uma cidade importante do tempo antigo, né? Ele era um jovem rico, pertencia à classe alta, e sabia, naquele tempo, gente, nesse tempo aqui é o tempo que a igreja passou por uma grande perseguição, se lembra? Do ano 313 ao ano 313 está lá em Apocalipse, descrito na segunda advertência à igreja, né? Segunda carta às igrejas do Apocalipse, está descrito aqui no capítulo 2, na carta, desculpa, é isso mesmo, na segunda carta a Esmirna, que foi o tempo cristão aí do ano 100 ao ano 313, né? Jesus diz lá em Apocalipse, não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser posto à prova e tereis tribulação de 10 dias, né? Como aqui a linguagem profética, esses 10 dias, claro, simbolizou 2 anos em que os cristãos, eles passaram pela mais forte perseguição. Muitos foram martirizados nessa época. Filés também. Embora sendo de classe alta, o evangelho chegou ao seu coração. Aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Sabia que se tornasse cristão nesse tempo, do ano 303 a 313, aceitar Jesus era literalmente morrer. Literalmente morrer. E ele sabia que colocaria que sua fortuna estava em risco e também a sua vida. Mas Filéas, como muitos cristãos, realmente convertido, ele achou a pérola de grande preço, que é Jesus. E alegremente assumiu, né, que se fosse preciso dar a vida por amor a Jesus, ele daria. Ao ser preso, o prefeito romano tentou fazer com que ele negasse sua fé. E durante todo o interrogatório, a família dele chorava atrás dele, dizendo, Filéas, pelo amor de Deus. Filéas, né, orando para que Filéas ou renunciasse à fé para não morrer, ou chorando, né, porque em breve iria morrer. Em todo caso, Filéas amava muito a Jesus, testemunhou fortemente de sua fé, seu amor a ele. E Filéas também sabia que Jesus tinha morrido, sofrido por amor a ele. O mínimo que ele podia fazer por amor a Jesus era sofrer o martírio também, já que Jesus havia morrido para salvar Filéas. Não só Filéas, mas a todos nós. Filéas decidiu também que o mínimo é que ele também poderia morrer por Cristo. E suas últimas palavras antes de ser decapitado, né, cortado a cabeça, foram o Salvador das almas a Jesus Cristo. Eu já pensei bastante em minha situação e estou determinado a sofrer por ele. Amados, pessoas como Filéas nos desafiam a ser fiéis,
a voltar à fé, se a gente estiver, né, no caminho da apostasia, longe de Deus. Voltar à fé e voltar ao compromisso dos primeiros discípulos. As palavras de Ellen White para nós hoje também nos desafiam. Olha o que ela diz aqui. Ó. Estamos vivendo no período mais solene da história do mundo. O destino das inumeráveis multidões que povoam a terra em breve será decidido. Tanto nossa, olha o que Ellen White diz, tanto nossa, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Ela diz assim, ó, tanto nossa felicidade futura quanto a salvação de outras pessoas. Nossa felicidade, a felicidade e salvação das pessoas depende do caminho que estamos seguindo. Você lembra das palavras de Paulo? As palavras de Paulo ainda há pouco, lidas aqui em Efésios, né? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Por quê? Ellen White diz aqui, ó, porque nossa salvação e a de outros depende do caminho que estamos seguindo. Precisamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Como é que o Espírito Santo nos guia? Será que a gente tem que ouvir literalmente a voz dele? Sim, como ouvimos literalmente a voz dele? Através da Bíblia Sagrada. Se lembre? Jesus disse. E o próprio apóstolo João disse no Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aonde podemos ouvir a voz do Espírito? Na Bíblia. Na Bíblia, através da Bíblia, o Espírito nos guia a toda a verdade. Todo seguidor de Cristo deve perguntar fervorosamente a Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Como Paulo, convertido na estrada de Damasco, perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Acontecimentos, irmãos, de vital importância estão ocorrendo ao nosso redor. Estamos no terreno encantado de Satanás. Como sentinela de Deus, não podemos dormir. Como Paulo disse, desperta, ó tu que dormes, levante-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Por que não devemos dormir? Pois o adversário está perto, tocaia, pronto para nos atacar e nos tornar sua presa a qualquer momento em que relaxarmos ou cairmos no sono. Essa advertência está no grande conflito página 500 que iremos distribuir esse ano. Então, meus queridos, não é hora de dormir, é hora de despertar, é hora de vermos como está a nossa condição espiritual, como está a nossa vida com Deus, né? O inimigo está querendo que a gente durma espiritualmente, que a gente esteja morto espiritualmente para perder nossa salvação. E se você perder sua salvação, muitas pessoas que devem ser advertidas também vão se perder. Então, como nós podemos vencer essas provas, pastor? A senhora White diz assim para a gente. Na verdade, como eu já falei, o Espírito Santo, por meio dela, nos falando, advertendo especificamente para os dias que estão vivendo. Tem-me sido mostrado. Isso é uma expressão que Ellen White recebeu instrução do céu. Tem-me sido mostrado que muitos irmãos, dos que dizem ser adventista ou professam a verdade presente, não sabem em realidade o que creem. Se a gente for perguntar sobre os 10 mandamentos, sobre as doutrinas que a gente crê, são 6, reveladas em 28 crenças. Né? Por que crenças? Porque Deus pode nos abrir os olhos para que a gente conheça mais versos sobre aquele assunto e ampliar o conhecimento. Não são dogmas. Dogmas são crenças que não mudam. É essa e é só isso aqui, ponto final. Só quem tem dogmas é a Igreja Católica, né? Nós cremos que cada ensino bíblico, ele pode ser descoberto, nós podemos encontrar mais verdade sobre aquele assunto e ampliar o conhecimento. Por isso são chamados de crenças. E esses muitos, infelizmente, não compreendem as provas de sua fé. Tem gente que pergunta, pastor, por que eu tenho que guardar o sábado? Pastor, por que eu não posso namorar com gente de outra igreja que não é adventista? Pastor, por que
Tem gente que tem igrejas, meus irmãos, e perguntam assim para nós, pastor, por que não podemos usar joias? Não compreendem as provas de sua fé. Por quê? Porque você diz que é um santuário no céu? Muitos não sabem o que creem, não compreendem as provas de sua fé. E ainda mais triste, não apreciam devidamente a obra para esse tempo. Né? Pastor, por que eu tenho que me envolver? O senhor que é pago para trabalhar, eu não, eu sou voluntário. Né? Muitos dizem isso, tristemente eu ouço essas palavras. Não aprecio devidamente a obra para esse tempo. Pessoas que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição que se encontram, muitos adventistas verificarão que há muitas coisas para as quais não consegue explicar, ou como Ellen White diz aqui, não podem dar uma razão satisfatória. Por quê? Porque não estudam a Bíblia. Só estudam a Bíblia ouvindo o pastor pregar. Não procuram eles próprios cavar, né? Os ensinos da verdade para eles saberem, para eles poderem explicar para outras pessoas. Ela diz que até serem provadas, essas pessoas desconheciam a própria ignorância. Estou morando hoje aqui num prédio, no prédio anterior que eu morava. Um dia eu estava fazendo ali, estudando, fazendo a minha tese da dissertação do mestrado. Deixei a porta aberta, porque era um apartamento que não corria muito a ventilação. Dependia da porta estar aberta para que, se outros apartamentos estiverem com a porta aberta, aí sim corria a ventilação. Minha esposa estava fazendo o almoço e a vizinha sentiu o aroma do almoço e disse: ô, vizinha, que cheiro bom que você está cozinhando. O que você está cozinhando aí? Aí elas entreteram uma conversa. E a vizinha perguntou assim: vocês são dessa religião que não come carne de porco, né? Peixe de cura, etc. Margarida disse: sim, somos dessa, adventista, do sétimo dia. E aí ela disse: olha, vocês devem estar certo mesmo, porque eu padeço de uma enfermidade que o médico me proibiu comer essas coisas. Por que não comemos essas coisas? Margarete me olhou e disse assim: vem aqui, meu amor, vem aqui ensinar para a vizinha por que não comemos essas coisas. Carne de porco, peixe de couro. Eu disse: te vira. Margarete chegou na situação dessa parte verde aqui do comentário da meditação Maranata, página 43, até serem provadas, desconheciam sua ignorância. Muitos verificarão que até serem provadas, há muitas coisas que não pode dar uma razão satisfatória. Eles te vira, tu é adventista, tu tem que saber explicar para ela. E eu não vou parar aqui meu trabalho para ter que dar estudo bíblico para os outros, sendo que Deus provocou essa situação para você explicar para elas. Aí Margarete foi buscar a Bíblia, eu disse: vou te dizer o capítulo, Levítico 11 e Deuteronômio 14. Aí ela foi ler. Elas entreteram conversa, ali Margarete deu um estudo bíblico baseado nos 2 capítulos que eu ensinei para ela. E ela disse, a vizinha verificou que realmente era verdade, porque o médico disse para abandonar esse tipo de alimentação, ela continuou comendo e caiu em enfermidade de novo, depois de uma cura. Sabe, meus queridos, Deus vai permitir que você seja perguntado, testado, para você conhecer sua grande ignorância e procurar, né, conhecer mais, guardar os textos bíblicos para tirar outros da ignorância também. Margarete, até ser provada, eu disse isso aqui para ela. Deus permitiu isso para que você entendesse que você precisa estudar mais a Bíblia e dar razão da esperança que as pessoas que pedem, né? Explicação.
Irmãos, há pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que querem compreender o que compreendemos. Mas os adventistas estão, parece que, dormindo, deixando seus parentes, vizinhos, amigos e desconhecidos pelos quais Cristo também morreu conhecer as verdades bíblicas para serem salvos. Ela diz mais: apenas os que forem dedicados e estudantes das Escrituras e receberem o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. Estão vendo? Só os que forem dedicados, ou como ela diz, diligentes estudantes das Escrituras. E não só isso. Não é apenas ser um dedicado estudante da Escritura, é amar a verdade que a gente aprendeu. Amar a verdade e obedecer à verdade. Você lembra que Jesus disse em São João 14,15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor da verdade não é só gostar da verdade. É gostar e obedecer à verdade que você estudou. Então, temos que estudar a Escritura e receber o amor da verdade, o amor à verdade, ou seja, o amor que nos leva à obediência a essa verdade. Só apenas os que forem dedicados estudando a palavra e receber o amor à verdade estarão protegidos contra os poderosos enganos que dominarão o mundo. E é pelo testemunho da Bíblia, diz a senhora White, pelo testemunho da Bíblia, esses fiéis identificarão o enganador em seu disfarce. Está vendo como estudar a Bíblia é importante? A Ellen White fala isso, nós estamos vendo isso cada dia, ela fala muito, Bíblia, Escritura Sagrada, verdade, Bíblia. O tempo de prova virá, meus queridos. Pela peneira da provação, ela diz aqui, da tentação, desculpa. Pela peneira da tentação. É através da tentação que Deus vai permitir chegar até nós. A tentação, no caso aqui, é o teste, né? Os verdadeiros crentes serão revelados. O grande conflito, página 519. Sem comentários, né? Eu não tenho mais nem o que comentar. Deus vai permitir sermos tentados, como Deus permitiu Ezequias ser tentado. Ezequias ia morrer com problema no estômago, chorou, pedia a Deus: Senhor, eu te lembro das bênçãos que eu fiz ao teu povo, tá? Não se esquece de mim. Deus mandou Isaías dizer para ele: põe uma parte de figo aí sobre o teu estômago. Deus te deu mais 15 anos. 15 anos. E aí a Bíblia diz que Deus fez aquele milagre do sol retroceder 10 graus. Através desse milagre, os caldeus começaram a perguntar por que o sol regrediu 10 graus. Isso não é natural. Aconteceu um milagre. Esse milagre aconteceu porque descobriram que Deus do céu, voltou 10 graus para curar o rei Ezequias. Como é a volta de 10 graus do sol, como uma evidência de que Ezequias seria curado. Foram lá para ver o milagre, para conhecer esse Deus maravilhoso. Ezequias mostra, é dinheiro, é presente. Tem muitos adventistas hoje assim com Ezequias, que em vez de estar falando dos milagres de Deus na sua vida, como Deus libertou dos problemas, da escravidão, do pecado, do vício, aí eles vão mostrar a sua vida próspera. Eu tenho carro, eu tenho a casa, sabe? Meus filhos estão na faculdade, etc. Aí Deus diz para Ezequias: tudo aqui que tu mostrou vai ser levado por eles. O que eles queriam levar era o testemunho do Deus Todo-Poderoso. E aí foi revelado, a Bíblia diz que foi revelado. Deus permitiu que Ezequias caísse para revelar o que estava no coração dele. Assim, a peneira da tentação vai revelar o que está dentro do coração daqueles que se dizem crentes. Mas também essas tentações revelarão fiéis testemunhas como Filéias,
dispostos a morrer por Cristo. Serão revelados. Grande Conflito, página 519. Graças a Deus que Deus tem fiéis dentro da igreja, né? Nossa única segurança, irmãos, Ellen White diz aqui no Grande Conflito, página 173. Em nosso tempo, há um grande, ela não diz pequeno, nem médio, ela diz grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. Grande. É triste, mas são as palavras de Deus. Há um grande afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos. Há necessidade de um retorno ao grande princípio protestante. Qual é? Sola Escritura. A Bíblia e apenas a Bíblia, como regra de fé e prática. É isso que sola Escritura quer dizer, somente a Escritura. Satanás ainda está trabalhando com todos os meios possíveis à sua disposição para destruir a liberdade religiosa. Voltamos a esse tempo de perseguição que Filéias, que a reforma protestante, século XVI, XVII, né, passado, para, de maneira despótica, nós vimos ontem, perseguir, destruir, né? Ele quer destruir isso aqui, a liberdade religiosa. O mesmo poder anticristão que os protestantes de Espira rejeitaram está hoje, como um renovado vigor, procurando restabelecer sua supremacia perdida. Está vendo? É por isso que Apocalipse 13 diz que Roma, a besta do mar, ela vai criar uma imagem, né, a sua semelhança, que é a besta da terra, que é o protestantismo, que vai atuar com o mesmo rigor que ela atuava, né, na Reforma, na Idade Média, que é a perseguição, né, o poder, a sua característica perseguidora, tirânica, malvada, né, satânica e homicida. Ela diz a mesma inseparável adesão à palavra de Deus, que se manifestou na crise da Reforma Protestante. É a única esperança de reforma hoje. Então, nossa única segurança está em voltar a colocar a palavra de Deus suprema na nossa vida. A amar esta palavra, né? A amar obedecendo, não é só ter o sentimento de amor. Verdade, fé e prática. Ellen White nos fala aqui no Grande Conflito também, para 497. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. O que é a glória de Deus, meus irmãos? É o caráter de Deus. A verdade é a glória de Deus, é o caráter de Deus. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Tá? Então, a Bíblia foi dada para nos mostrar como honrar a Deus. Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós devemos estudar a verdade para termos o caráter de Deus, para obedecermos, sermos semelhante a Deus. Não se lê a Bíblia só para ter conhecimento, para dizer que é campeão de verso bíblico gravado. Se lê a verdade, porque nela Deus mostra como Ele é, para que sejamos atraídos para ser como Deus é. Lembre-se que o propósito da criação do homem foi façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Cuidar do corpo, cuidar da mente e coração para ser semelhante a Deus. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, ter opiniões errôneas, gente. Vá à Bíblia sobre qualquer assunto e veja lá o que ela fala. Muitos alegam que as crenças das pessoas não importam se tão somente sua vida for correta. Só que o que importa é a fé em Jesus. Não precisa de igreja, não precisa ser batizado, não precisa ser casado. Jesus sabe meu coração. Não existe esse negócio de que é só o coração que Deus quer. Deus quer tudo, não é só o coração. Deus quer que a gente ande nos caminhos corretos. Citei ontem, Deus disse para Abraão, anda comigo e ser perfeito. Deus não quer só que a gente ande com ele, quer que a gente seja perfeito em tudo. Paulo diz que toda a divina escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão, educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Jesus diz em São João 7,17, vou ler o texto aqui para vocês, São João 7,17, palavra do próprio Cristo, ele disse assim, ó, cheguei, encontrei aqui o texto, São João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. A doutrina é importante, porque através das doutrinas bíblicas, doutrina quer dizer ensino, através dos ensinamentos da Bíblia, da doutrina bíblica, Deus, Ele não quer que erramos. Nós aprendemos a verdade, o caminho correto. Doutrina é crença, irmãos. Deus mostrando através dela como nossa vida pode ser correta. Jesus disse, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. Doutrina é importante para nos mostrar, né, a vontade de Deus e a gente viver nela. Mas a vida é moldada pela fé. Fé, o que é fé? Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir as palavras de Cristo. Romanos 10,17 diz. Fé não é só o sentimento do coração, não. Fé não está completo sem a palavra de Deus, e a palavra de Deus desperta a fé. Romanos 10,17 diz. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se vivemos pela fé, se a vida é moldada pela fé, esta fé é o que? É confiança pela palavra de Deus. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e não aproveitarmos o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Olha só. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e não aproveitamos o privilégio de ouvir e vê-las, rejeitamos. Estamos escolhendo as trevas em vez de da luz, se a gente não quer ouvir, ver e fazer a verdade. E ele cita aqui Provérbios 16:25. Há caminho que parece direito ao homem. Esse caminho aqui, debaixo da minha vida ser correta, não preciso de doutrina nenhuma. Basta ter fé em Deus. Você não sabe nem o que é fé em Deus. Mas o fim desses caminhos que parecem direito para a gente, sem a Bíblia, são caminhos de morte. A ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando temos essa oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Não adianta dizer assim, eu não vou ler para não conhecer. A Bíblia está aí. Só o fato de termos a Bíblia não é mais desculpa. A ignorância não é desculpa para erro ou pecado. Viu? Então, cuidado aí, você que acha que não precisa ler a Bíblia, que não lê para não saber, não é desculpa. Muitas porções das Escrituras que homens instruídos declaram ser mistério, o que não consideram como tendo importância, estão repletas de conforto. Estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo a humildade. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é porque fecham os olhos à verdade que não desejam praticar. Está vendo? Quando você lê a Bíblia e o que você já sabe, você não quer praticar, você não quer praticar, aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Você não entende mais. Você não tem mais compreensão clara da palavra de Deus. Deus não permite você conhecer mais, até que você tome a decisão de praticar a verdade que já conhece. Nós só recebemos mais luz à medida que estudamos e praticamos. Aí Deus dá mais luz. À medida que a gente estuda e não pratica, a luz fica estagnada, nova luz fica parada, até que nós possamos obedecer à luz que nós já conhecemos. É isso que ele vai estar dizendo aqui. Muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus porque fecham os olhos às verdades que não desejam praticar. Compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto aplicado à pesquisa, como da singeleza de propósito, ou seja, o propósito simples de obedecer à verdade, do fervoroso anelo pela justiça. Justiça e obediência à verdade, ao mandamento de Deus e à justiça.
Então não adianta compreender a verdade, depende, é isso que nós estamos dizendo. Não depende de só você saber ler e escrever ou regra de interpretação, mas é do singelo propósito de que de fervorosamente anelar obedecer a palavra de Deus. Isso está na meditação matinal de Ellen White, e recebereis poder, página 112. Vocês já perceberam que nossos irmãos que são de outras igrejas, eles não avançam muito no estudo bíblico. Até que a gente vá e eles aceitam a Jesus através da igreja adventista, aí eles passam a entender as verdades do sábado, santuário, reforma de saúde, etc. Bom, meus irmãos, muitos textos hoje, né? Na mensagem de hoje nós vemos vencer o quê? Como ele venceu. E como nós podemos vencer? Através da Bíblia Sagrada e do fervoroso anelo de querer obedecer a esta verdade, certo? Para a nossa aplicação pessoal, a igreja diz assim: o diabo foi derrotado por Jesus no deserto, por um inabalável, está escrito. O inimigo passou o resto da história certificando que não seria derrotado da mesma forma. Assim, sistematicamente, o inimigo eliminou, está escrito, nossa vida, nosso mundo. Hoje, em vez de muitos, né? Infelizmente, em vez de muitos estarem vivendo assim, diz o Senhor, está escrito, ou assim diz o pastor, ou assim é que eu digo. Né? Perceba que hoje nós vivemos em um mundo com muito mais Bíblia do que em tempos passados, não é verdade? Nunca houve, em qualquer outro momento da história, um momento que temos mais Bíblias do que hoje. No entanto, nós somos a geração mais despreparada em termos bíblicos. Laodiceia lá mesmo diz. Hein? Paulo está dizendo aqui, desperta do que dormes. Comprometa-se hoje, meus irmãos. Comprometam-se hoje a estudar a Bíblia de maneira mais profunda, a ponto de defender do mal. Defender-se do mal com a assim, Senhor. Aqui está a nossa segurança. Né? Por isso que eu vou fazer a classe missionária a partir aí de março. Então compareça lá. Você vai aprender muita coisa boa. Nosso motivo de oração hoje é por uma experiência profunda com Deus e pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. O segundo motivo é pelas novas gerações da nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens, que ainda precisam ser alcançados. E por nossos 5 amigos. A ação missionária de hoje, olhe para os seus amigos, lhes apresente o trabalho da ASE, da ADRA, e os desafios missionários da igreja ao redor do mundo. E se você não sabe orar, como discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. A igreja deixou esse modelinho aqui nessa revista. Comece sempre por agradecimento e louvor. Graças pelo cuidado dos anjos, Senhor, e pela liberdade religiosa que temos em nosso país. Eu te agradeço também por aí além que aqui as coisas pelas quais você também agradece além desse modelo aqui que foi revelado. Confesse a Deus, né? Perdão, Senhor, pelas vezes em que não tenho desejo de meditar, orar, jejuar e me humilhar, mesmo tão perto da volta de Jesus. Perdão por negligenciar meu preparo pessoal. E confesso também outras coisas que você desejaria falar para Deus, além dessas aqui, que estão como modelo. Se você não sabe orar, use texto da palavra de Deus para te ensinar o que dizer. Hoje, o modelo é baseado em João 7, 17, 17, 18, Romanos 13, 11 e Efésios 5, 14, que diz: Senhor, santifica-me na verdade, pois somos enviados ao mundo. Tua palavra nos alerta, Senhor, já é hora de despertarmos do sono. Senhor, portanto, precisamos despertar a fim de que sejamos usados e iluminados por Cristo. Interceda, ore pelas novas gerações que profetizaram nos últimos dias, pelos pregadores, pelos motivos de oração de hoje. E só então, por fim, peça por suas necessidades particulares. Né? Ore por força para viver a mensagem de saúde e cuidar do corpo,
que é o tempo do Espírito Santo, e por discernimento para ouvir a voz de Deus. Bom, Deus abençoe a todos. Hoje nós estudamos o tema vencendo como ele venceu. Jesus venceu porque foi um homem desperto, um homem que vigiava e orava, um homem que Ellen chega a dizer até nações, nunca o sol nasceu sem banhar Cristo já estudando as Escrituras. Que Deus nos abençoe. Muito bem, graças a Deus, louvado seja Deus, queridos. Queridos, fazendo apenas uma correção a respeito do horário da Santa Ceia no próximo sábado, dia 2. Será às 17 horas da tarde e não 16, pela manhã. 16, perdão. 16 horas e não pela manhã, como foi anunciado no sábado passado, tá bom? Então, pela manhã a gente tem culto normal e às 16 horas da tarde nós nos encontramos na Igreja do Monte Castelo para comungarmos juntos a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Pastor Paulo, o senhor pode orar. Esse é um horário que vai desafiar muitos, né? Para saber se vão fazer Santa Ceia, né? Porque o pessoal geralmente espera só de manhã, eu quero ver que são os crentes que vão à tarde, né? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos, primeiro, da vida. Se estamos aqui ouvindo a Tua palavra, o Senhor nos concedeu mais um dia, ou pelo menos momentos, né? Não sabemos se vamos terminar esse dia com vida, mas agradecemos porque amanhecemos para ouvir Tua palavra. Obrigado porque Tuas misericórdias também se renovaram essa manhã. E mais uma vez, meu Deus, nós refazemos nossa aliança com o Senhor de que Tu és o nosso Deus e nós o Teu povo. Obrigado, Pai querido, pela verdade em Cristo Jesus. Obrigado também, Pai querido, por nossa família também, Pai querido, está bem cuidada, bem protegida por Ti. Obrigado porque cada dia, Senhor Deus, Tua palavra, Teu Santo Espírito, também através do Espírito de Profecia, tem nos mostrado o caminho certo a seguir, o caminho da vitória, tem nos mostrado o caminho do erro também, para não seguirmos, tem nos mostrado como vencer o tentador, o acusador. Pai querido, perdoa nossos pecados, perdoa nossas negligências, não estudar profundamente Tua palavra. Nós queremos ser vencedores no grande conflito, Senhor Deus. Mas, Senhor, nos ajuda a nos despertarmos. Nos ajuda, nos levanta, Senhor Deus. Como diz o salmista, vê em nós se há alguma coisa mal no nosso coração, para que a gente peça perdão ao Senhor, para a gente abandone esses sentimentos errados, atitudes erradas, seja cada dia mais parecido com Jesus por meio da obra poderosa de transformação do Espírito Santo. Pai, entregamos nossa vida em Tuas mãos nesse dia, primeiro para fazer Tua vontade. Não permita que nossos pés se desviem do caminho certo. Não permita que nossas mãos não façam senão justiça, senão ajuda, amor ao próximo. Em tudo que fizemos hoje, nosso trabalho, nossa casa, nos permita que façamos o bem feito para que as pessoas, através do trabalho bem feito que façamos, vejam que Jesus tem nos mudado e vejam Jesus em nós. Perdoa nossas faltas contra Ti e contra o próximo. Pai querido, proteja-nos do mal. Também temos necessidades particulares, individuais, familiares, que rogamos aos Teus pés para nos ajudar. Tem irmãos que estão pedindo, Senhor Deus, um novo emprego. Tem irmãos que estão pedindo sobre os seus problemas de saúde. Os irmãos também nos pedem, Senhor Deus, para orarmos por, Senhor Deus, seus problemas familiares, seus filhos, seus casamentos. Ó Deus eterno, Tu sabes todos os pedidos que foram feitos, todos os pedidos que também estão calados dentro de cada coração. Ouve, vê, Senhor Deus, responde da melhor forma possível, que será benéfico para nós e honrará Teu nome. Mais uma vez, cuida de todos os Teus filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,
Você chegou até aqui, então não perca os próximos 3 dias, tá bom? Você sabe que esses 10 dias aqui é como o casamento de Caná. O vinho, o melhor vinho sempre vem por último, né? Então não perca os últimos 3 dias, tá bom? Abra agora o microfone aí, dá aquele bom dia bonito. Bom dia a todos, irmão. Bom dia.